Semana passada a gente falou sobre Gideão. Hoje de manhã, na aula da manhã, qual que é o nosso objetivo da aula hoje? A gente falou sobre 7 juízes da aula da manhã. 7 juízes. Será que a gente consegue falar sobre 7 juízes na aula da tarde hoje também? Foi rapidinho. Vamos falar então. Então semana passada a gente falou sobre Gideão. Para quem não veio na aula, eu vou tentar contextualizar voando sobre Gideão, tá? Primeira parte lá da história dele, você pode acompanhar na sua apostila de semana passada. Semana passada tem aqui. Primeira parte fala lá sobre a opressão. Vocês me ajudem, tá? Opressão do povo. Lembra do ciclo? O povo estava longe de Deus, opressão do povo. E aí, na apostila que você completou, ele era filho de Joás, da tribo de Manassés. O povo estava sendo oprimido, era uma opressão diferente, que o povo saqueava tudo que tinha, o povo opressor estava saqueando tudo que o povo de Deus tinha. Gideão, quando ele é encontrado lá, quando Deus levanta ele estava malhando trigo lá na Jagar, era isso? Lagar, que era um tanque de uva. Então era uma opressão muito mais forte do que a gente via das outras. Aqui era uma opressão que o povo chegava a passar fome, né? Então a gente falou disso semana passada. E aí na primeira parte, que era o contexto, era o povo desviado de Deus, aquele mesmo contexto de sempre, oprimido pelos midianitas. O que vocês anotaram aí sobre lições? Quem anotou aí? Quem lembra? Quem estava na aula passada, me ajuda aí para o pessoal que não estava. O diabo veio para matar, para destruir. Isso. Desobediência a Deus. Desobediência a Deus, se você quiser colocar, foi um tópico, né? Nos deixar desprotegidos, o temor do Senhor. Aí a gente falou sobre o temor do Senhor, que o povo voltou a Deus. O princípio da sabedoria. Consequências das más escolhas. Consequências das más escolhas do povo, por isso que o povo estava sofrendo. Depois a gente falou sobre a fidelidade de Deus, né? Mesmo o povo desobediente. Teve uma figura que aparece ali, que é o profeta. Lembra que tinha um profeta que foi avisar o povo? Que a gente falou sobre ser luz no mundo, sobre Deus, a misericórdia de Deus levando esse profeta até o povo, né? Então, foi algumas lições que a gente tirou dessa primeira parte. Depois, a gente foi para o chamado de Gideão. Então, lembra lá, Gideão estava malhando trigo num tanque de uva, e o anjo do Senhor aparece a Gideão e fala, poderoso guerreiro ou varão valoroso. Vocês lembram que a gente falou disso semana passada? E aí, vou falar bem rápido, gente, foi a aula semana passada isso aí. E aí o Gideão fala, esse Deus aí abandonou nós estamos aqui, julgado, e estava meio para baixo, e o anjo vai lá e reafirma, não, é você que Deus está te escolhendo. E aí ele pede uma prova, coloca lá o sacrifício em cima da pedra, e Deus manda fogo. Vocês lembram disso aí, né, que a gente falou? E a gente tirou algumas lições dessa parte do chamado de Gideão, tá? Quem anotou aí semana passada as lições da parte do chamado de Gideão? Chamado de Gideão. O que vocês anotaram aí? Deus que escolhe e capacita. Deus que escolhe e capacita. Você já pode, quem não fez, pode ir anotando aí, tá? Deus que escolhe e capacita. O que vocês colocaram mais? Dependência de Deus, é Deus. Dependência de Deus, né? Ele fala que ele era o menor da tribo, mais fraquinho, né? Mas Deus está chamando ele, né? O que vocês colocaram mais? Não dar desculpas quando Deus dá uma missão. A gente falou que ele estava com o emocional abatido, né? E Deus levanta ele assim, ele tenta dar uma fugida daquilo ali. Quem mais? O que vocês anotaram mais? Estrategista. Estava trabalhando, né? A gente colocou aqui que Deus pegou alguém que estava trabalhando, estava se virando, que não estava reclamando da vida, ele estava lá fazendo a parte dele. Ele foi esperto, perspicaz, inteligente, porque ele estava lá malhando trigo no tanque de uvas, algo que era diferente do comum, né? Então ele teve essas lições que a gente pode tirar para a nossa vida. Teve mais alguma coisa que vocês tiraram, gente? Ele separou o melhor para Deus, né? Uma porção. Isso, separou o melhor para Deus, ele faz lá um sacrifício para Deus. Terceiro ponto, a gente começa a falar da batalha. A batalha de Gideão para libertar o povo. Então tem o terceiro ponto que é a batalha, o quarto ponto que é a vitória, que a gente vai falar mais da vitória e os eventos depois da vitória. Então, terceiro ponto, a gente está falando da batalha. O que a gente anotou semana passada? A gente chegou a fazer essa parte, né? Da batalha, né?
Ele pede lá uma prova de Deus, coloca a lã. Qual que era a primeira prova? Em volta ficar molhado e a lã ficar seca, depois a lã molhada e em volta seco. Deus confirma para ele. Ele reúne o exército. Quem lembra quantos mil homens ele reuniu? Quantos mil? Mais de 10, né? Era 32 mil homens. 32 mil homens. Então ele reúne 32 mil homens contra 130 mil. Essa era a primeiro cenário. 32 contra 130 mil. Aí Deus fala, vamos dar uma filtrada. Aí manda Gideão falar, quem não está tão disposto assim a lutar, vai embora. Sobra quanto? 10 mil. Deus olha e fala, vamos dar mais uma filtrada. Aí vai lá, tem que beber aguinha, quem bebe água pegando assim, quem se joga beber água. Sobram quantos? 300. E aí Gideão está pronto para a batalha. Que lição que a gente tirou dessa parte aí, gente? Antes, quando Deus chama ele, antes dessa parte do exército, quando Deus chama ele chega na casa dele, o que ele faz? Destrói a torre de Baal, destrói o altar, faz um altar ao Senhor, aí o povo quer matar ele. Vocês lembram disso aí, né? Que lição que a gente tirou dessa parte, gente? Vamos lá. Que lição? Destruição da idolatria. A primeira coisa que Deus chamou ele começou a limpar a casa dele, né? Então, destruir aquilo que nos afasta de Deus, né? Destruir a idolatria, no caso aqui, aquilo que nos afasta de Deus. Depois a gente falou sobre a sabedoria do pai dele, lembra? Que o povo queria matar Gideão, o pai dele falou, viu? Esse tal de Baal aí não é o tal Deus, deixa que Baal se defenda, né? E aí o povo deu uma acalmada. O que vocês anotaram mais? Sua fé é provada. Sua fé foi provada, né? Por que sua fé foi provada? Porque ele tinha um exército. Deus falou, vamos diminuir esse exército. E Deus deixa bem claro que é outra lição que a gente tira aí, que tudo na nossa vida é para glória de Deus. Glória de Deus. Deus fala, vamos diminuir esse exército para vocês entenderem que a vitória vai vir para a minha glória, não por braço humano, mas para a minha glória. Deus provou ele, né? Foi uma forma de prova. Ele teve coragem de levantar esse exército. E mesmo Deus diminuindo o exército dele, ele foi corajoso. Ele seguiu em frente e foi para a batalha. Vocês anotaram mais alguma coisa? Deus busca qualidade no meio do seu povo. Isso, Deus busca qualidade. Lembra que a gente falou 32 mil, aí Deus deu uma filtrada, até que ficou 300, né? Eu anotei, o pessoal da manhã falou hoje cedo para mim, que Deus procura pessoas dispostas também. Porque no primeiro filtro que ele faz, Deus fala assim, aqueles que não querem, que não estão muito afim de lutar, podem se retirar. Então sobrou só aqueles que queriam fazer, né? Então também Deus procura pessoas dispostas. Beleza? Então anotando aí. Quem não anotou, eu sei que está sendo rápido. Quarto ponto da vida de Gideão. Essa parte a gente não fez ainda, né? Então vamos falar sobre a vitória da vida de Gideão. Quem leu a história de Gideão? Levanta a mão aqui. Bem alto. Levanta a mão assim. Me ajuda aqui falando sobre a vitória. Então, o exército é reduzido a 300. Beleza. Gideão é levado até o acampamento do inimigo. E houve um sonho. Esse sonho dá a entender que o inimigo iria perder a guerra, né? Isso traz coragem a Gideão. Ele reúne o exército, monta lá uma estratégia, né? Na hora da troca da guarda, ele leva o exército, leva as tochas escondidas, né? E aí a hora que dá o sinal lá da trombeta, de manhã o pessoal chamou de corneta, né? Vamos chamar de berrante para ficar mais fácil assim, né? O shofar, A hora que dá o sinal de shofar, eles gritam por Gideão. E aí, o que acontece com aqueles inimigos? Eles se autodestroem. Eles começam a lutar um contra o outro. No barulho da corneta, no barulho na luz, eles começam a lutar um contra o outro. Um exército de 130 mil diminui para 15 mil. Sem puxar a espada. De 130 mil para 15 mil, sem puxar a espada. Ganharam a batalha? Não. Começaram, né? Esses 15 mil, eles fogem.
Gideão poderia ter ficado de boa, sentado, falando, deixa eles embora, já ganhamos, já conquistamos aqui. Mas não, pega os 300 e vai atrás dessa galera. Pega esses 300 e vai atrás, até que ele captura os 2 reis, né? E lá no finalzinho da história da batalha, o rei prova a coragem de Gideão. Ele fala, se você é corajoso, porque Gideão manda o filho dele matar o rei. O filho dele não mata. E o rei olha para Gideão e fala, se você é corajoso, mata você. Você me mata. E o que ele faz? Tira a espada e mata. Então prova essa coragem de Gideão. Ah, Deus é a favor do homicídio. Lembra, gente, que aqui, povos inimigos de Deus, que destruíram o povo de Deus, então Deus está pesando a mão da justiça. Ele usava esses meios para pesar a mão da justiça. Tá? Então, esse é o recorte da vitória de Gideão. Tá? Termina com ele matando os reis inimigos. E ali, lembra que a gente conversou que quando o rei é morto, a vitória é dada por completo? Então é nesse momento que a vitória por completa acontece na vida de Gideão. Então vamos tirar algumas lições aí, algumas lições em relação a essa parte da vitória de Gideão. Vocês anotaram alguma coisa aí, o pessoal que leu? Alguém conseguiu anotar? Nesse breve resumo que eu fiz, você conseguiu tirar alguma lição? O que vocês... Coragem, né? Coragem de lutar com 300, né? Ele foi corajoso, né? Chamou atenção mais no 17, que ele falou, faço tudo o que eu fizer. Era um exemplo dele, tá? Ele era líder. Ele era líder. Tem Obediência a Deus. Obediência. Ó, tem um princípio bem legal, que é a liderança faz a diferença. A gente vê bem claro que ele vai ouvir o sonho, ele está mais ou menos numa perspectiva. A hora que ele a hora que ele ouve aquele sonho, ele volta sabendo que Deus ia entregar aquele povo na mão dele. E ele contagia o povo, e ele fala das estratégias. Então, a liderança contagia. A liderança, tudo começa na liderança. Por que a gente fala isso? Porque vocês, em algum nível, vai ser líder na sua vida, em algum nível, em casa, ou no trabalho, ou algum pequeno grupo, enfim. Então, essa liderança contagiou. Outra coisa aqui, a vitória vem de Deus. Eu anotei aqui, ó, a vitória vem de Deus. A vitória vem de Deus. Você pode... Tem um gatinho aqui, né? A gente faz a nossa parte. A gente faz a nossa parte. Mas a parte que é de Deus, a gente tem que deixar de Deus. E aí, se você quiser anotar um versículo aí, lá no Novo Testamento fala que o que é impossível ao homem é possível a Deus. Gente, 300 contra 130 mil. 300 contra... A olhos humanos, é possível? Não, né? Quem assistiu o filme 300 lá? Não é dessa batalha, tá? Mas quem assistiu o filme 300? Levanta a mão aqui. Não é legal o filme lá, que é um exército enorme, assim? Aí eles usam uma estratégia de guerra que eles vão num... Como era o nome? Não é desfiladeiro, um beco, isso. Eu não lembro a palavra certa agora. Mas eles usam um beco para o pessoal conseguir entrar só um tanto de gente. Então, até um certo momento, isso dá certo. Se você não assistiu o filme, eu vou contar a história agora pra você, tá? Até um certo momento, isso dá certo. Mas, num outro momento, o adversário acha uma brecha e ataca eles pelas costas. Então, aos olhos humanos, não tem nada a ver com a história de Gideão, tá bom, gente? Só pra falar, esse filme não é a história de Gideão. O pastor falou que tem um filme lá de Gideão, é 300, vamos assistir. Não, tem nada a ver. Essa história ilustra o quanto é difícil 300 homens ganhar de um exército gigantesco. Sem falar de arma química, sem falar... A gente está falando de braço, de luta, tá? Então, o que era impossível ao homem era possível a Deus. E Deus, ele mostra essa soberania dele quando eles não precisam nem tirar a espada, nem desembainhar a espada para atacar, né? Então, o sobrenatural, uma lição aqui é o sobrenatural de Deus na vida de Gideão. E esse sobrenatural acontece até hoje. A gente faz nossa parte, luta nossas batalhas em casa, em oração, e Deus age. Isso é natural. Eu não sei a referência. Lucas 1:37. Lucas 1? 1:37? Então, Lucas 1:37. Obrigada. O que é impossível para Deus é... É esse? É. Isso. Outra lição é que Deus batalha por nós, né? Nem precisou
batalhar. Oi, Patrícia, o que você ia falar? Não, eu achei também que ele dividiu os 300 homens, pôs na mão de todos. Estratégia. E assim, a questão de divisão de tarefas, e também antes disso ele adorou a Deus, ele era muito humilde, Eu coloquei também aqui, adoração e fé em Deus, né? Ele consagrou aquela batalha a Deus. Na nossa vida, tudo que a gente for fazer, a gente tem que consagrar a Deus. 300 contra 130 mil. 300 homens. 300 não é 300 mil. Não, 300 pessoas. Outra coisa eu acho que é uma grande lição que a gente tira desse recorte, é que as batalhas precisam ir até o fim. As batalhas precisam ser levadas até o fim. Gideão poderia ter visto aquele mover de Deus, a galera fugindo e cruzar o braço falando, terminou a minha parte aqui, deu? Mas não, ele foi atrás do rei até terminar de vez com o que precisava. Trazendo para a nossa vida, muitas batalhas espirituais que a gente tem, a gente precisa levar até o fim. Às vezes a gente vence alguma área, às vezes a gente já está em vitória, né? A galera do CR, luta e vitória? Luta e vitória? É isso? É isso? Luta e vitória, né? Você já está em vitória, mas você não pode dar brecha, você tem que ir até o fim, você tem que realmente, porque o inimigo é como um leão que ruge ao redor. Será que ele não foi conduzido pelo sobrenatural? Porque o homem ali, naquela ignorância dele, talvez ele não seria capaz. Eu acho que aqui ele entendeu que ele tinha que terminar, tinha que cumprir a missão. A gente vai misturar aqui, né? A gente não vai conseguir definir se foi Deus que mandou ele até o final, se foi ele. Mas o sobrenatural de Deus, ele fez ali um contra o outro. E aí, a batalha realmente puxar a espada foi agora que ele foi perseguir. Então, esses 300 que ele persegue. Mas essa lição de levar essa batalha espiritual até o final, colocar um ponto final, não deixar brecha, tá? Mais alguma coisa, gente? Não? Tá. Eventos subsequentes na vida de Gideão, para a gente terminar Gideão. Depois que ele ganha a batalha, o povo quer coroar ele rei. Importante aqui, primeiro momento que o povo começa a pedir um rei. Pedir um rei. O povo começa a olhar os inimigos que tem rei, começam a ver esse reinado ali, fisicamente, ele começa a querer um rei. Gideão faz o quê? Isso não é para mim. Vocês já têm um rei, que é Deus. Então, uma lição que eu coloquei ali, não fez aquilo que não era para ele. Ele sabia a missão dele era libertar o povo. Então, ele não fez aquilo que não era para ele. Outra lição, Deus é nosso rei. Deus é nosso rei. Deus é nosso rei. E aí, quando ele mata o rei, os dois reis, ele pega os despojos de guerra, que eram pedras preciosas, ouro, enfim, ele fala lá que ele pega esses despojos. O que ele faz? Ele faz um manto sacerdotal. Um manto sacerdotal. E aí o povo começa a adorar o manto sacerdotal. Olha só. Uma lição, então. Cuidado para não voltar às suas antigas atitudes, né? O povo volta a fazer aquilo que era natural do povo, né? Ele voltou para as antigas atitudes. E foi falta de sabedoria, talvez, de Gideão fazer um negócio um manto com pedras preciosas e, sei lá, uma ostentação de bens ali. E aí o povo volta a adorar e Gideão morre, enfim. E o povo volta para aquela mesmo ciclo que vocês já estão cansados de saber, né? Em 2 minutos eu vou falar sobre Abimeleque. Em 2 minutos falar sobre Abimeleque. A Bíblia conta que o povo quis colocar Gideão como rei. Ele não quis. Aí, no capítulo 9, fala sobre Abimeleque, que era filho de Gideão. Aqui eles falam filho de Jerubaal. Lembra que Jerubaal foi o nome que deram a Gideão, né? Quantos filhos Gideão teve? Quanto? 70 filhos. Aí, você reclamando dos teus 2 moleques aí, 70 filhos. Abimeleque chega pro povo e fala:
Meu pai não quis ser rei, mas olha eu aqui, estou pronto para ser rei. Só que ele chega para os brothers dele, para os irmãos, e os irmãos, não, ser rei não, você não. O que ele faz? Mata todos os irmãos dele. 68, eu falei de manhã 70, né? Não é 70 porque tinha ele e um fugiu, né? Então ele mata os 68 irmãos dele. E o povo proclama ele rei, tá? Então esse é o recorte aqui. É uma primeira liderança de reinado aqui, assim. Então não era plano de Deus, foi plano do povo, mas aqui você tem que entender que o povo está desviado de Deus. Não é lá quando é Saul, que Saul já está sendo ungido por Deus, Deus que coloca Saul, Davi. Aqui é um povo desviado sem adorar a Deus. Período de 3 anos, Abimeleque é rei, um rei de mão de ferro, que mata aqueles que se opõem a ele. Aqueles quem? Os próprios israelitas. Dentro do próprio povo, ele mata aqueles que se opõem. Eu sou o rei, eu assumi, e ele mata aqueles que se opõem a ele. Bem rapidinho, o irmão dele que fugiu, ele cria aí uma revolta, ele tem um povo que não reconhece Abimeleque como um rei, e Abimeleque vai destruindo várias cidades. Você vê ali um recorte que ele coloca uma cidade toda dentro de uma torre, bota fogo na torre, mata todo mundo na torre. E aí, no final, ali, para resumir a história dele, depois você pode ler se não leu, ele coloca uma outra cidade dentro de uma torre, uma mulher pega e joga uma pedra na cabeça dele. O cara era tão orgulhoso que ele falou, eu não vou morrer na mão de uma mulher. Não vou morrer. O cara tá morrendo, ele tá pensando, como eu morri? Então ele pede pro escudeiro dele pegar lá a espada e matar ele. É um recorte dentro da história de Juízes, tá? Que é o reinado não reconhecido de Abimeleque, tá bom? Alguma dúvida da história de Gideão? Não? Tranquilo? Beleza? Então vamos falar ali, abre lá em Juízes 10. Juízes capítulo 10. Juízes capítulo 10. Quem pode ler para mim? Juízes 10, de 1 a 2. A história de Tolá. Juízes 10, de 1 a 2. Juízes 10, de 1 a 2. Depois de Abimeleque, o homem de Issacar, chamado Tolá, filho de Toá, filho de Dodô, levantou-se para libertar Ismael. Ele morava em Sair, nos montes de Efraim. Ele liderou Israel durante 23 anos, então morreu e foi sepultado em Sair. História de Tolá. Gente, Abimeleque foi um juiz? Não. Base fundamental para ser um juiz, ele tem que ser um libertador. Abimeleque não libertou ninguém, ele escravizou, pelo contrário, ele foi um opressor dentro do próprio povo, tá? Então Abimeleque não foi juiz. Depois veio outro juiz chamado Jair, quem pode ler para mim? Depois dele veio Jair de Gileade, liderou Israel durante 22 anos. Teve 30 filhos que montavam 30 jumentos. Eles tinham autoridade sobre 30 cidades, as quais até hoje são chamadas povoados de Jair, e ficam em Gileade. Quando Jair morreu, foi sepultado em Camon. Oi, seu Dilo, o que você falou? Não, Bolsonaro. Não. O Bolsonaro é o Messias, não é o... Aqui, ó, Jair. Jair é o juiz do 30, tá? 30, que fala aqui, 30 filhos, 30 jumentos, 30 cidades. Se for lembrar, o juiz do 30, se cair na prova, quem é o juiz do 30? Não vai cair na prova, isso pode cair. Mas é Jair, tá bom? Então, falamos de 3 juízes já, ó. Gideão, Tolá e Jair. Por que esses juízes são considerados menores? Porque a Bíblia não fala só isso deles, gente. Foi o que a gente conversou lá na primeira aula. Eu não posso ficar inventando coisa. Vamos ver, vamos abrir a vida de Jair. Abrimos, são 2 versículos, não tem mais o que falar. Essa foi foi menos importante? Talvez ele teve uma atuação tão grande quanto Sansão, Gideão, Jefté, mas não foi relatado isso, tá bom? E agora a gente vai para Jefté. Quem leu a história de Jefté em casa, levanta a mão. Tá, então eu vou fazer o que eu fiz com a turma da manhã. Vocês têm 5 minutos. Pula o restante do capítulo 10 e lê o capítulo 11. Em trio aí. Junta aí em trio. Rapidinho. Junta em trio. E lê o capítulo 11. Vai lendo. Um lê uma parte, outro lê outra parte, outro lê outra parte. Tá bom? Prestando atenção no que você vai ler. 5 minutinhos para ler o capítulo 11. Não precisa ler o 12. Só o capítulo 11, tá? Da história de Jefté.
É uma folha da Bíblia aí, capítulo 11 de Juízes, história de Jefté. Vamos lá, rapidinho. Pode ser em dupla também, não precisa. Só não é para ler sozinho. Eu só falo para você se mexer só para não ler sozinho. É 11 até onde? Só o capítulo 11. Capítulo 11 inteiro, tá? É uns 5 minutinhos de leitura. Leia em voz alta entre vocês aí. Junta mais perto. Vamos lá. Importante, ó. Para você se situar. Aqui é o mapinha de Israel. Lembra sempre, Israel foi dividido em 12 tribos. Qual que eram essas 12 tribos? 10 filhos de Jacó mais os 2 de José, tá bom? Aí, a terra de Israel, propriamente dita, era para ser a oeste de Jordão. Aqui está o Rio Jordão, terra de Israel, propriamente dita, era para ser isso aqui. Quando o povo de Deus chega para tomar a terra, e você deve ter estudado em Velho Testamento 3, a tribo de Gad e Ruben, uma parte da tribo de Benjamim, chega para Moisés e fala: cara, aqui tá bom pra gente. Ó, tem um pastinho, tem água, tem terra fértil. Vamos ficar por aqui. Aí Moisés fala: beleza, vocês querem ficar aqui? Podem ficar aqui, desde que vocês entrem, ajudem a conquistar a terra onde eu preguei sobre os gaditas aqui, ó, povo de Gad. Entrem na terra, ajudem a conquistar e depois vocês vão ter que ficar aqui. Então, esse Jefté, ele é da região de Gad, tá? A leste do Rio Jordão. É essa a região ali onde ele é apresentado. Primeira parte que a gente vai falar, mais uma vez os israelitas abandonaram o Senhor. O ciclo de sempre, você pode completar aí. Deus permite que sejam oprimidos pelos filisteus e pelos amonitas. Foram oprimidos por 18 anos. Começa a opressão, como eu falei, ali em leste, Gad, na região de Gad e Gileade, tá? E a opressão é tão grande nesse período, que ela avança até Judá, Benjamim e Efraim. Então, ó, isso aqui, ó, opressão. Tá vendo? Não é mais tão localizada quanto a gente viu alguns juízes, que era mais localizado, a norte, a sul, enfim. Aqui pega uma região bem grande, ó. Gad, Judá, Efraim, Benjamim, toda essa região de opressão. Muito legal aqui, ó. Esse versículo vocês não leram, acho que se vocês leram em casa. Juízes 10, 10. Então, depois do período de opressão lá, então os israelitas clamaram ao Senhor dizendo: temos pecado contra ti, pois abandonamos o nosso Deus e prestamos culto aos Balaíns. Mesma coisa de sempre, lembra? Idolatria, clama ao Senhor. Agora Deus dá um... seus caras de pau. Olha aqui que eu vou falar para vocês aqui. O Senhor respondeu: quando os egípcios, os amorreus, os amonitas, os filisteus, os oprimiram e vocês clamaram a mim, eu os libertei das mãos deles. Mas vocês me abandonaram e prestaram cultos aos outros deuses. Por isso, não os livrei mais. Que clamem os deuses que vocês escolheram, que eles os livrem na hora do aperto. Olha só que doido isso. Deus falou: vocês não me fizeram? Então agora vai clamar lá os deuses de vocês. Vai lá pro Baal, vai lá clamar essa galera aí. Porque eu, ó... Mas a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Deus é fiel, né? E aí o povo volta. E aqui dá a entender que daí que o povo se toca e vai se livrar da idolatria. Que fala assim, ó: os israelitas, porém, disseram ao Senhor: nós pecamos, faze conosco o que achares melhor, mas te rogamos que livre-nos agora. Então eles se desfizeram dos outros deuses e prestaram culto ao Senhor. E olha que legal. E ele não pôde mais suportar o sofrimento de Israel. Deus não pôde mais suportar o sofrimento do seu povo, e aí ele levanta mais um juiz. Olha como Deus tem um sentimento. Ele, tô de saco cheio desse povo. Esse povo só me desobedece. Vão lá agora pedir para esses outros deuses. Mas a misericórdia de Deus e a essência de Deus é tão grande que ele volta e mexe de novo. E aí se levanta Jefté. O que tem para preencher ali? Os líderes israelitas que viviam em Gileade foram buscar Jefté para que guerreasse em favor deles. Foi juiz por 6 anos.
Por que foram buscar Gileade? Jefté, desculpa. Jefté era filho de Gileade e morava em Gileade, para você ficar mais fácil de decorar, tá? Ele era filho de Gileade e morava em Gileade. Só que ele era filho de Gileade com uma prostituta. E aí, a mãe dos outros... os outros filhos eram filhos de outra mãe, né? Que devia ser da relação matrimonial de Gileade. E esses filhos expulsaram Jefté. Você não é bem-vindo aqui. Vai embora, sai daqui, não quero você aqui. E expulsaram Jefté. E Jefté vai para uma região chamada Tob, tá? Para uma região chamada Tob. A gente vê aqui em Juízes 11:3 um sinal de liderança de Jefté. Em Juízes 11:3. Tá bom que é uma liderança meio ruim, mas era liderança, porque fala assim a Bíblia. Ali um bando de vadios uniu-se a ele e o seguia. Então ele já era líder. Ele foi expulso, ele foi embora da região dele, e um bando de vadios seguia ele. Importante aqui, ó. E a gente falou isso de manhã, que não importa a nossa história do passado, a nossa base familiar, o que aconteceu, Deus ainda assim pode nos usar. Filho de uma prostituta expulso pelos seus irmãos de casa. E Deus manda chamar Jefté. Jefté. Hã? Provavelmente estava líder de uma gangue. Líder de uma gangue, né? Porque os vadios seguiam ele, né? Deus manda chamar Jefté. Por quê? Você vai pegar a história da tribo de Gade, era uma tribo de guerreiros. Era uma tribo de guerreiros. Lá, depois, eu preguei ontem sobre isso nos jovens, tem uma galera de Gade, que se chamam de Gaditas, eles se unem a Davi, eles falam que eram guerreiros, eu tenho que fazer aqui, guerreiro corajoso, pronto para o combate, sabiam lutar com escudo, com lança, tinham a força de um leão, o rosto como um leão, e termina que eram ágeis como gazela, mas eu não vou fazer essa parte da gazela, tá? Deixa quieta essa parte da gazela e ágil como gazela. Mas fala que era uma galera muito forte. Era esse povo. E Jefté fazia parte desse povo. Então ele é chamado para o combate. Só que Jefté, ele é inteligente, ele fala. Mesma coisa que Davi fez quando vai lutar com Sansão. O que eu vou ganhar com isso? Porque eu fui expulso da minha terra, eu estou aqui com a minha galera, e para eu voltar tem que valer a pena. E aí ele fala, você será o líder do povo, né? Ah, beleza, você será o líder do povo. E Davi, quando vai lutar com Golias, você vai ganhar a filha do rei, vai ganhar riqueza, enfim, gestão de posse. É isso que você vai ganhar. E aqui, os líderes falam para Jefté, você vai ser o líder do povo. E o que ele faz? Ele pega, beleza, então vamos lá, reúne o povo e fala isso para o povo. Fala isso para o povo, tá? Então essa é a primeira, é o chamado de Jefté, um cara que... Deus é incrível, né? Um cara que era excluído, que foi expulso da família, Deus chama esse cara. Deus usa esse cara. A história de Deus é uma história de redenção. É um cara que não tinha base, ele volta para ser líder do povo. Alguém quer falar alguma coisa? Completar alguma coisa? Alguma observação sobre essa parte? Não? Vamos lá. Jefté e o rei Amonita. Você pode preencher ali... eu vou explicar aqui para vocês acabaram de ler, né? Mas eu vou explicar aqui algo bem importante que destaca da história de Jefté aqui. Geralmente os juízes levantados até agora, Deus levantava, eles puxavam a espada e ia para batalha. Libertador, vamos para cima dos caras. Puxava a batalha e ia para a guerra. Jefté faz diferente. O que ele faz? Ele envia um WhatsApp lá para o rei do Amonita, né? Que no caso era o mensageiro. É um e-mail, um WhatsApp da época. Ele envia um mensageiro e faz essa pergunta para ele. Ô, seu rei, o que é que tens contra nós para teres atacado a nossa terra? Então ele pergunta, por que vocês estão atacando a gente? Antes de batalhar, é um estilo de liderança diferente. Ele quis tentar resolver na conversa. Vamos tentar resolver? E aí o rei responde, não fui eu que ataquei vocês. A gente estava aqui de boa, estava assistindo o jogo do Inter no domingo, estava lá tranquilão, sentado com a nossa família, chegou esse teu povo e tomou a nossa terra. Devolve a nossa terra, que cessou a guerra. Ele fala isso, devolve pacificamente a nossa terra. Jefté responde o WhatsApp lá com uma figurinha. Não foi isso não.
O povo de Deus estava passando, pediu passagem, vocês não deram passagem. A gente teve que contornar. Num dado momento, teve um evento que não teve como. A gente tinha que passar. Vocês não queriam passar? Guerra. Guerra. A gente está voltando para a nossa terra por herança. E essa terra é nossa. Chegou no conflito. Ele tentou resolver pacificamente. O rei não quis. E aí no versículo 28, capítulo 11. Entretanto, o rei de Amon não deu atenção à mensagem de Jefté. E aí é um joga ou não joga. Ah, foi você que passou por aqui. Não, você que não fez isso. Então fica nesse empurra. Não conseguiram resolver? Vamos para guerra. Vamos para a guerra. Versículo 29 agora. Ó, algo que cai muito na prova aí, hein? Algo que cai muito na prova. Não sei que prova é, mas algo que cai muito na prova. Então o Espírito do Senhor se apossou de Jefté. Vocês já viram isso antes? O Espírito de Deus, né? Se apossando do juiz. E aí ele faz um baita de um voto inteligente, né, Jefté? Ô, Jefté, que inteligência esse seu voto, né? Aí ele fala aqui, ó, 29. Ele atravessou Gileade, Manassés, passou por Mispa de Gileade e avançou contra os amonitas. Jefté fez um voto ao Senhor. Quem pode ler para mim? O voto bem forte aí. Versículo 30. Bem bonito. Leia o voto de Jefté ao Senhor. Fez um voto ao Senhor e disse: se totalmente deres os filhos de Amon na minha mão. Só 30? 30 e 31, desculpa. Saindo da porta de minha casa, me sair ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor, e oferecerei em holocausto. Então ele fala, se você entregar o povo na minha mão, né, a batalha na minha mão, o primeiro que sair da minha casa ao meu encontro, eu vou te entregar como holocausto. E a turma da manhã matou a charada. Todo dia quando ele chegava em casa, quem ia encontrar ele era a sogra. E aí, era algo comum. Então, a Beth também matou a charada. Por isso que ele falou, não, brincadeira, gente. Ele faz essa promessa, esse voto aí a Deus, sem pensar. Sem pensar, uma lição na nossa vida. Porque o cara não pensou o que sair da casa, né? Podia. A gente discutiu de manhã que poderia ser um animal, o que estava mais próximo da casa dele ali, geralmente... enfim, um servo. Poderia ser várias coisas sair da casa, né? Ele não imaginava. E aí, quando ele volta da batalha, 32. Então, Jefté foi combater, e aí fala sobre a vitória. Quando Jefté chegou à sua casa em Mispa, versículo 34, sua filha saiu... sua filha... Me perdi aqui. 34. Sua filha saiu ao seu encontro dançando ao som dos tambores. Saiu ainda festejando a batalha. Ela era sua única filha e não tinha outro filho ou filha. Quando viu, rasgou as vestes e gritou: ah, minha filha, estou angustiado e desesperado por sua causa, pois fiz ao Senhor um voto que não posso quebrar. Então você pode completar na apostila ali. Mas quem saiu ao seu encontro foi sua única filha, cujo relato bíblico afirma que ela morreu antes de ter relações com algum homem. Tá? Que vocês leram aí. Vou deixar vocês anotar que eu tenho duas linhas de pensamento aqui. Puxa o relato. Puxa o relato bíblico. Peraí. Que ela morreu antes de conhecer e ter relações com algum homem. Tá aqui, ó, gente. Ele certamente conhecia ele. Tá, vamos lá, duas linhas de pensamento enquanto vocês anotam aí. Tem a mais forte que eu acredito que seja essa linha de pensamento, que ela realmente foi entregue ao holocausto, tá? Versículo 39 fala assim, ó, ela vai... Aqui que surgiu aquela saída, sabe quando você vai no restaurante e a mulher vai no banheiro com as amigas? Começou aqui, ela falou, pai, posso passar 2 meses com as minhas amigas no monte? Foi aqui, ela foi lá com as amigas. Então foi a partir daqui, ó. Vamos lá, versículo 39 fala assim, ó. Passando os 2 meses, ela voltou a seu pai, e ele fez com ela o que tinha prometido no voto. Qual que era o voto? Entregar em holocausto a Deus. O holocausto era sacrifício a Deus, tá?
tem essa linha de pensamento, que é a que eu acredito que ela realmente foi entregue em holocausto a Deus. Que ela realmente foi morta como sacrifício e entregue a Deus, tá? Era plano de Deus? Não. Não, porque sacrifício humano nunca foi plano de Deus. Nunca foi plano de Deus. Mas você tem que entender que Jefté estava numa cultura pagã. Que onde, por exemplo, no culto a Baal, aos Balaíns, tinha sacrifício de crianças, de mulheres, enfim, tinha esse sacrifício. Então, culturalmente, a cultura que ele estava vivendo poluída, tinha sacrifício aqui. Então, eu acredito que ela realmente foi sacrificada. Mas que não era plano de Deus. Que se talvez ele se voltasse a Deus, clamasse a Deus e falasse, Deus, me libera desse voto, Deus seria libertado. O ensinamento que a gente tira aqui, tudo que a gente sai da nossa boca tem um peso. O Novo Testamento fala, seja seu sim, sim, seu não, não. Passar disso vem do maligno. Salmo 15,4 fala, cumpre o que promete, mesmo com prejuízo próprio. Então, as nossas palavras têm poder. Mas nós vivemos um período que a gente tem a graça de Deus. Se a gente fizer uma promessa alucinada, você pode pedir a liberação dessa promessa e pode clamar a Deus também por isso, tá? Então, ele não foi sábio, ele não se voltou a Deus, falou, Deus, eu errei nessa promessa, me libera disso. Tem outra linha, que tá até aqui, né? A menção enfática de que ela não conheceu, não se casou, deixa claro que ela foi apresentada a Deus como sacrifício vivo, dedicando toda a sua vida como virgem e ao serviço do Santuário Nacional de Israel. Essa é uma outra linha de pensamento, que ela morreu virgem, né? Antes não teve essa relação, mas ela não foi sacrificada, ela morreu lá para frente. Tem essa outra linha, porque é o pessoal que combate o holocausto a Deus, porque Deus não aceitaria esse sacrifício. A gente tem que entender que mesmo Deus não aceitando, o homem é pecaminoso. Então ele pode ter feito, mesmo não sendo do agrado de Deus. Beleza? Então, qual que eu acredito, e eu acho que a Bíblia afirma isso, no meu entendimento. Que ele fala no versículo 29, né? E ele fez com ela o que tinha prometido, que é a primeira linha de pensamento, tá? Que ela Ele diz que eu vou oferecer a sacrifício em holocausto. Holocausto, que era... Vou oferecer ao Senhor. Não, era holocausto mesmo, que era a morte com fogo, né? Era o sacrifício. E aí fala que ele cumpriu o voto conforme tinha falado. Então, eu acredito, biblicamente falando, que ela foi morta. Depois ali dos 2 meses, ela foi morta. Plano de Deus? Não era plano de Deus, tá? E aí, para terminar a história de Jefté, tem uma cena com os eframitas. Lembra do mapa lá? Naquele mapa que a gente viu, a tribo de Efraim fica mais ali ao centro. Jefté vai para a batalha, vence a batalha, a tribo de Efraim traz o exército para perto de Gade, para perto de Gileade. E pergunta a Jefté, por que você não chamou a gente para a batalha? A gente queria fazer parte, capítulo 12, depois você pode ler. A gente queria fazer parte dessa batalha. Jefté tenta dar uma desviada no foco, mas eles já estavam com o coração de atacar o povo de Jefté. E aí acontece um conflito interno, que não era plano de Deus esse conflito interno, mas acontece esse conflito interno. E aí 42.000 homens da tribo de Efraim são mortos nesse conflito. Por que eu coloquei o mapa lá para vocês? Porque tem uma parte que fala aqui, ó. Ó o mapinha lá. Tribo de Gade, tá? Mais ou menos essa região. Rio Jordão é isso aqui, ó. Rio Jordão, vai desembocar lá no Mar Morto. Tribo de Efraim. E aí, a palavra fala que, por causa dessa contenda, teve uma maneira deles identificar quem que era de Efraim e quem que era de Gade. Quando o cara fosse atravessar o rio, eles pediam, eles pediam para falar a palavra Shiboletes. Shiboletes. Eu acho que o pessoal de Efraim tinha a língua presa, que falava Shibolete. Entendeu? E aí, essa palavra, eles não conseguiam pronunciar Shibolete, falavam Siboletes, e eles eram mortos, né? Que era da tribo de Efraim. Culturalmente não conseguiam pronunciar essa palavra. Isso era só para destacar quem era de Efraim e quem era de Gade, tá bom? E aí foi uma batalha interna dentro do povo de Deus, tá? Foi uma batalha que
entre duas tribos. Você pode ler no capítulo 12, é bem curtinho ali, fala, ó, um lutando contra o outro, enfim, a galera começa a se levantar um contra o outro dentro das próprias tribos. E aí, fala que Jefté liderou Israel durante 6 anos, período curto. Período curto, 6 anos, é um período curto. Tem lá que foi 18, 20, período curto, tá? 6 anos, e morreu em Gileade. Não, peraí. Então, o gileadita Jefté morreu e foi sepultado na cidade de Gileade. Essa é a história de Jefté, beleza? História de Jefté é uma história de redenção do homem, uma história de libertação, mas também uma história de falta de sabedoria, né? Num determinado momento ali, ele teve uma baita falta de sabedoria. E agora a gente vai terminar. A gente já falou de 4 juízes, a gente vai falar de mais 3. Muito rápido. Em 2 minutos a gente vai falar desses juízes. Em 2 minutos. Quem vai comigo lá em Juízes 12, versículo 8? Juízes 12, versículo 8. Lê pra mim aí, Marcelo. 12, 8. Juízes 12, 8. Depois de Jefté, Ibsã de Belém liderou Israel. Teve 30 filhos e 30 filhas. Mais um dos 30. Mais um dos 30. Deu suas filhas em casamento a homens de fora do seu clã e trouxe para os seus filhos 30 mulheres de fora do seu clã. Ibsã liderou Israel durante 7 anos. Então Ibsã morreu e foi sepultado em Belém. Tá. Então, mais um dos juízes menores. Viu como não tem a ver com o tempo aqui? Ela teve mais tempo que Jefté, mas quase não teve a história aqui contada, tá? Versículo 11. Quem pode ler para mim aí? 12 e 11. Continua aí, Marcelão. Vai você mesmo. Depois dele, Elon, da tribo de Zebulon, liderou Israel durante 10 anos. Elon morreu e foi sepultado em Aijalon, na terra de Zebulon. Então, mais um juiz. E o último juiz que a gente vai falar hoje? Depois dele, Abdom, filho de Hilel, de Piratom, liderou Israel. Teve 40 filhos e 30 netos, que montavam 70 jumentos. Abdom liderou Israel durante 8 anos. Então Abdom, filho de Hilel, morreu e foi sepultado em Piratom, na terra de Efraim, na serra dos Amalequitas. Imagina aí, seu Dilo, você chamar para o almoço seus 40 filhos e 30 netos. Haja carne. Gente, a gente viu... Mas eu pensei naqueles 42 mil que morreram lá. Já pensou se na época eu estou lá e não estou de uma funerária? Aí já ficava pelo rio aqueles ali. Então, ó, a gente falou 7 juízes hoje. Gideão, Tolá, Jair, Jefté, Ibzã, Elon e Abdom. Falamos de 7 juízes. Conseguimos cumprir a meta hoje, tá? Esses juízes menores, gente, na prova não vai cair, tá? Esses são os menores, né? Esses são esses que quase não tem história aí, as menores. Vai cair mais princípio, mais atuação. Não vou colocar muita coisa de qual foi o povo opressor, assim, a gente não é o objetivo, tá bom, gente? Vamos orar pra gente... Alguma dúvida? Não? Então, semana que vem a gente fala sobre Sansão, o último juiz, tá bom? Se você conseguir, leia 13, 14 e 15 e traga essa apostila que atrás está a história de Sansão, tá bom? A gente vai conversar aqui. Vamos orar. Deus, eu quero te agradecer, Pai, por essa turma, eu quero te agradecer pelos teus ensinamentos, Deus, pela vida de Jefté, pela vida dos juízes que a gente discutiu aqui, que a gente possa aprender, Pai, aprender a não fazer voto precipitado, aprender a depender de Ti, Pai, que a gente seja filhos Teus que ouçam a Sua voz e nunca se desviem, Pai. Te agradeço por essa história dos juízes que está no nosso coração. Dê uma semana abençoada para cada um aqui, em nome de Jesus. Amém.